E aí, galera, beleza? Meu nome é Matheus. Meu nome é Kaique. E aí, rapaziada, meu nome é Edson. Aqui é o João. Meu nome é Otávio. E bem-vindos ao podcast. E a gente vai discutir aqui um pouco sobre o Tristão e Isolda, um filme de 2006, um pouco antigo. E agora que eu vou ler um pouco sobre a sinopse dele, né, do que ele fala. Na Europa da Idade Média, as tribos lutam pelo poder, logo após a queda do Império Romano. Tristão teve toda sua família assassinada por conspiradores, que tinham o objetivo de impedir os planos de seu pai para unificar a Inglaterra. Adotado pelo tio Lord Mark, Tristão É cresce... legal lembrar que o Tristão, ele não foi só os pais deles. Um monte de criança da nobreza ficou órfã com essa invasão também. Sim, Tristão cresce e se torna o maior guerreiro. Imbuindo do desejo em seguir os planos de pai, ele é ferido, em combate considerado morto, sendo jogado ao mar em um enterro viking. Porém é resgatado por Isolda, por quem se apaixona. O casal troca juras de amor, mas não revela seus nomes. Após se recuperar, ele retorna à sua terra, sem saber que seu amor é a filha de Dochart, o rei da Irlanda, e também seu principal inimigo, mas o destino fará com que ele se encontre novamente, quando o rei da Irlanda organiza um campeonato de lutas até a morte e promete como prêmio a mão de sua filha. Esse campeonato que tinha a função de separar os povos saxões que buscavam a paz. E a principal função da Irlanda naquela época, né? Porque tinha acabado de cair o Império Romano e tinham várias tribos bretões. Então, a Irlanda tinha sido intocada pelo Império Romano. Então, ela queria continuar ali sempre com poder. Então, ela fazia várias coisas para tentar separar o máximo possível as tribos bretônicas que tinha ali. Exato, Enquanto elas porque. buscavam a paz. Exato. E, tipo, é que a Irlanda sozinha, junto com todos os povos saxões, não tinha como. Porque os povos unidos eram muito mais fortes do que a Irlanda. Então, esse é o plano dela. E, basicamente, o filme todo ele desenrola isso. Isso. E agora aqui, né, a gente vai falar um pouco sobre a história, vai ter um pouco de spoiler, né? Mas o filme que, como o Davi dito assim, que pelo que eu assisti, eu achei um filme muito bom, até. É um filme antigo. Eu achei uma história muito boa. E é tipo daquele Amor Impossível, né? Tipo um Romeu e Julieta. E ficou bem adaptado, ficou bem da hora. O que vocês Sim. acharam aí? O Romeu e Julieta, né? Só que tem um negócio bem legal que teoricamente o filho trai o pai, né? Mas beleza. Se o pai tivesse usado o chifre dele, tinha ganhado a batalha rapidinho. É que, tipo assim, tipo, a diferença é porque além de ser um amor impossível, é um amor que. É um filme que relata muito o amor, tipo, o amor que vai além da vida, além da morte, e não importa, tipo, de que etnia, de que povo você é, o amor ele tá presente em todo lugar. Eu achei isso o mais importante do filme, sabe? E que É uma mesmo você. mensagem que, é uma Pode mensagem falar. que passa em muitos filmes, tipo, e lá na antiguidade, que é na época na Idade Média, que é na época onde esse filme se passa, coisas sobre amor também eram muito relevantes. Então, encaixa perfeitamente o filme sobre É, amor a todo momento e sim, etc. Exato. E também o legal é que não só retrata o amor entre os dois, retrata no final também o perdão do rei. O rei, ele perdoa o Tristão no final. Isso é muito da hora. Agora vamos falar um pouco da história, assim, do filme. Eu vou puxando aqui a história, se você quiser comentar alguma coisa, fica de boa aí. Ó, o Tristão, ele era um menino, né, que vivia na tribo britânica lá com a sua família, e aí eles estavam fazendo uma reunião para juntar todas as tribos para juntar todas as tribos para conseguir ter o mesmo poder que a Irlanda e tentar fazer, ou conseguir invadir eles para finalmente parar com o que eles estavam fazendo, ou tentar fazer algum acordo assim de paz, alguma coisa do tipo. Só que durante essa reunião, os irlandeses, eles descobrem que eles estavam fazendo isso, eles invadem e matam basicamente todo mundo. E o Lord Mark, ele sacrifica sua mão e salva o Tristão.
Aí o Tristão ele cresce, ele vira um guerreiro muito forte, e ele junto com os irmãos dele, né, que não são tecnicamente irmãos, que ele tinha sido adotado pelo Lord Mark, e aí eles saem daquele lugar que eles estavam antes, que foi onde estava o tratado, e eles vão para um outro lugar construir o feudozinho dele lá. E tem outra invasão irlandesa, que nessa vem um guerreiro muito forte, que ele ia ser o futuro marido da Isolda, né, que ela tinha sido prometida para ele. Ele era o braço direito do rei e o líder do exército irlandês, né? Exatamente. Ele também tinha um veneno que ele utilizava na lâmina para paralisar as pessoas. E aí nessa invasão, ele luta contra o Tristão. O Tristão mata ele, mas ele consegue ferir ele com a lâmina, deixando o veneno nele. E paralisa ele desmaia lá e é taxado como morto. Então ele tem seu enterro, é tacado na água, e aí ele acaba indo pra Irlanda, né? Então, lá na Irlanda ele é encontrado pela Isolda, que trata dele. Eles se apaixonam lá e ele tem que sair depois, porque o rei ele estava desconfiando que ele já poderia estar ali, né? Que ele tivesse sobrevivido, ele poderia estar ali. E durante esse tempo, o Tristão fala o seu nome para Isolda, mas a Isolda inventa outro nome para ele. Exatamente, essa é uma parte bem importante. E aí depois ele volta, né, pra, pra, Na tri- ver... pra, pra cidade dele, né? Pode, É que pode, pode falar aí, Otávio. o... Uma... o soldado, como que eu posso falar? Irlandês, ele foi achado junto com a espada dele e o rei suspeitando que tinha alguém perto da costa, mandou vigiar a costa. E Sim, esse é o principal motivo do Tristão ter tido que voltar. exatamente. Quando ocorre isso, já passou bastante tempo do Tristão com a Isolda e eles praticamente já desenvolveram uma relação romântica e já estavam um com o outro ali. E isso teve de ser interrompido por causa do rei. Sim. Eu acho, tipo, importante ressaltar que tem uma relação de tradição entre a mulher que cria a Isolda e a Isolda. Porque a Isolda em si, ela quer sempre superar as barreiras da tradição. E a criada, ela sempre quer trazer, tipo, a criada, quer sempre que a Isolda ande certo, tipo, meio que na linha, vamos dizer assim. E a Isolda não, a Isolda, ela só dá importância ao amor. E eu acho que é muito bonito isso. Ela tá importando também A as criada, poesias, né? ela quer ficar viva, né? Porque se o rei descobre que o que estava acontecendo, quem Ela morre é. morre. É, verdade. Exatamente, tem esse ponto também. Tá, agora voltando pra história, eles voltam pra cidadezinha dele, o Tristão, quer dizer, ele volta pra cidadezinha dele, e lá ele é acolhido com uma festa, e ele fica triste porque, tipo, ele vê que todo mundo tá namorando e ele tipo, tá, a Isolda que ele tá apaixonado tá lá, pum, então. E aí o rei da Irlanda anuncia um torneio que ia tá dando de presente, né, a sua filha. Então o Tristão ele fala com o pai dele para participar. Ele participa, ganha, e quando ele participa e ganha, ele vê que quem era a filha dele era a própria Isolda, que tinha E, falado o nome errado para ele, então ele não sabia que era ela. e esse torneio, ele foi todo armado para um líder dos povos saxões Ganhar, ser e dividir os povos. Esse líder que era aliado do rei da Irlanda. Só que exatamente. o Tristão, ele quebrou isso e ganhou. Aí o Tristão ele entrega, né, a Isolda pro pai dele, eles se casam, eles ficam, né, por um tempo, ainda não
tinham se casado. E aí a Isolda começa a atrair o rei com o Tristão. E o rei começa a desconfiar. E aí, no dia do casamento, que eles chegam lá, tipo, os reis irlandeses, ele chega lá na cidadezinha pra ver o casamento, né, da filha dele. Ele vê que ela se casa e trai ele, tipo, no mesmo dia. Então ele fica muito bravo e começa a invadir o feudo deles, assim. E aí acontece uma luta gigantesca e nisso o Tristão acaba morrendo. E aí fala que no final a Isolda ela planta 2 salgueiros no túmulo dele e eles nunca morrem. É isso a história do filme. Isso. E, tipo, eu acho muito legal vamos dizer assim, as tradições da Idade Média, de quando tem uma coroação de rei e rainha, tem que fazer a cavalaria quando é lua cheia. Eu acho que esses detalhes contribuem muito pro enredo da história, sabe? Traz a originalidade do contexto histórico do Sim, filme em si. que era depois daquela que aconteceu depois daquela do Império Romano, né? Tanto que eles até acham a escotilha que era uma construção do Império Romano. E nisso, né, também como a Irlanda estava mais de boa ali, que não tinha sido do Império Romano, então ela estava poderosa. Exato. E nessa história também a gente vê a relação da Idade Média, tipo, muitas vezes com com a cavalaria, né, que ela é sempre relacionada nas histórias contadas naquela época. Também vê esse negócio de, tipo, de prometer alguém pra tipo, se casar com outro para a guerra. É bem, tipo, é bem, sempre, na maioria das vezes, vi isso daí. A mulher é mais do que nunca tratada como objeto, né? A mentalidade É, deles é essa. Sim. os homens praticamente tratando as mulheres como inferiores sempre, como mostra Sim, nas histórias antigas, e o filme aborda isso bem, já que a Isolda tá praticamente a todo momento lutando contra a tradição, tentando ser uma mulher dela mesma, tentando criar o próprio futuro, o próprio caminho. Só que até tipo, o pai dela, que é o rei da Irlanda, o Tristão, tipo, o rei Mark também, sempre deixando ela de lado, mesmo com, tipo, mesmo com o negócio do amor, ela sempre acaba ficando de lado por causa dos deveres de um guerreiro e etc. sim. Exato. E também o filme é inteiro sobre a nobreza. E a única mulher que a gente vê é a Isolda. A gente não vê mais nenhuma mulher A nessa. Isolda é criada, tipo, não tem mais nenhum foco pra nenhuma. Exato. Vocês dizem mulher protagonista no filme, né? Tipo, Isso, antagonista, no caso. Isso. Ah, sim, não, concordo. A Isolda, tipo, ela é a protagonista, só que ela é a única mulher, vamos dizer assim, importante, claro, fora criada. sim. Certo. Bom, e tem um negócio aqui que eu pesquisei e vi, eu queria abrir um debatezinho aqui rapidinho com vocês. Porque na idade, no feudo, você podia optar pela regra, tipo, a nobreza podia optar que pela regra do mais forte, pelo direito do mais forte, né? Que quando ele ficou apaixonado pela Isolda, ele poderia usar o direito do mais forte e ficar com ela, só que sem deixar pro pai dele. O que vocês acham sobre isso? Então, tipo, isso eu acho. O filme não demonstra, mas eu acho que o Tristão tinha isso na cabeça, só que ele tinha um senso muito forte de dever. Ele, por causa que os pais dele foram mortos e tudo, ele cria muito a paz entre esses povos. O que eu ia comentar sobre a lei do mais forte é que, pelo fato do rei Mark ter praticamente salvo a vida do Tristão, foi meio difícil para ele. Mesmo que ele estivesse pensando, eu acho que ele não ia acabar fazendo, já que ele confiava muito no rei Mark, tipo, ele não ia trair ele desse modo, mas acabou rolando, né? Por causa do amor pela Isolda. Sim, e tipo, se você for parar pra pensar, eu acho muito, porque tipo assim, o Tristão, ele foi
Ele foi cuidado como um filho com o Mark. Então, mesmo que tenha essa, vamos dizer, essa lei do mais forte, eu não acho que ele ia fazer porque é uma relação entre pai e filho, se você for parar pra pensar. Então, acho que a gente já discutiu tudo, né, aqui do Tristão e Isolda. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima.